tua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos, no capítulo 9. Os irmãos sabem que o pastor Novaes está encarando esse grande desafio de compartilhar conosco toda a carta de Paulo aos Romanos. Quem ainda não teve o prazer de ouvir as duas primeiras reflexões, vale a pena você parar e acessar o site ou até pegar alguma informação do áudio com o Eli. Eu ouvi uma riqueza o que o pastor tem feito aqui. Hoje o pastor essa hora ele deve estar no aeroporto, acolhendo o retorno da filha dele. E vocês imaginem a Laura. A Laura ficou por volta de 15 dias em Londres, ele estava cheio de saudades, aí ele pediu para que eu estivesse com os irmãos. Eu falei, vai lá abraçar sua filha, e vocês sabem como ele é o pai coruja, e por isso os irmãos têm que me suportar aqui um pouquinho nessa quarta-feira. O pastor havia dito e me estimulado a continuar os estudos que ele está apresentando. Mas eu falei para ele que eu não ia me envolver nessa relação dele com o apóstolo Paulo. Especialmente porque todo mundo aqui sabe que o livro escrito por Paulo, a Carta aos Romanos, é o ponto máximo do ministério paulino. O conteúdo do que os irmãos encontram em Romanos, encontram um conteúdo muito semelhante à Carta aos Gálatas. É muito semelhante. Só que o texto que ele escreve aos Gálatas, ele é anterior ao texto que ele escreve aos Romanos. Há uma grande diferença também entre Gálatas e Romanos, não só no volume, mas é porque Paulo, vocês já ouviram o pastor falar, eu estou apenas repetindo, Paulo nunca esteve com aquela igreja. É fácil você detectar isso. Logo no primeiro capítulo ele fala que ele deseja estar com aqueles irmãos. E no final, tem até no capítulo 16, Paulo tem a maior relação de saudação que tem de Paulo é capítulo 16 do livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Porque ele conhecia várias pessoas, mas ainda não conhecia a própria igreja. E tem até o nome de quem levou a carta, que foi uma mulher que levou a carta para aqueles irmãos da igreja de Roma. Então, como eu falei com o pastor, que eu ia fazer alguma coisa transversal ao que ele está estudando com os irmãos, eu os convido então a ler o livro de Atos no capítulo 9. Obviamente, quem já tem intimidade com as escrituras sabe que Atos capítulo 9 fala sobre a conversão de Paulo, que na verdade aí ainda é Saulo. O nome Saulo, na realidade, o significa é Saul, e vocês sabem que Saul é da tribo de Benjamim e foi o primeiro rei em Israel. Então esse menino era de uma riqueza histórica extraordinária, porque ele carregava consigo o nome do grande rei Saul. E Saul, o nome Saul é protegido, o amado. E Deus muda o nome de Saulo, o protegido, o amado, para Paulo, pequeno. Como quem diz, baixa a sua bolinha que agora você vai aprender com quem é que você está tratando. Eu quero ler com vocês a extraordinária experiência de Saulo depois daquela visão do caminho de Damasco. Capítulo 9, versículos de 5 a 19. Abra sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão adotada pela nossa igreja. Vou apresentar uma linha de raciocínio e eu quero que os irmãos fiquem muito à vontade para perguntarem, para me interromperem quando acharem necessário. Se eu sei, eu digo que sei. Se eu não sei, eu falo, vamos procurar um caminho, ou o pastor resolve isso na próxima quarta-feira.
capítulo 9, versículo 5, na minha Bíblia, diz assim: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Agora quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa descrição aqui. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Que história extraordinária. Eu queria pensar com vocês sobre as tramas da vida. Eu queria pensar com vocês sobre a forma invisível como Deus está trabalhando. Eu queria que você pensasse o que aconteceria se você estivesse no lugar de Ananias. Porque Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele deixa muito claro que Ananias estava cheio de medo. Mas ele deixa muito claro também que Ananias, está escrito no versículo, que Ananias era um dos discípulos de Jesus que moravam em Damasco, para onde Saulo ia. E que Ananias não estava cego às coisas que estavam ocorrendo. Ele sabia que Paulo ia lá para fazer a grande perseguição aos cristãos. E ele Ananias conversa com Deus. Eu acho que essa história é incrível. Porque se você se colocar, e nós temos feito um exercício semelhante a esse na minha classe de escola dominical, a gente tem tentado olhar os personagens bíblicos na primeira pessoa. Eu agora estou escrevendo Abraão, mas escrevi sobre Noé, como se eu fosse Noé, vivendo os dramas da preparação da arca e tal. E dessa vez eu comecei a me ver no lugar de Ananias. Deus fala com Ananias. E Deus fala com Ananias que Saulo é uma pessoa especial. Eu acho a atitude de Ananias extraordinária. Imaginem Saulo, porque Deus fala para Ananias, o tal de Saulo está lá orando. Chega lá, bota a mão nele e fala com ele que ele é um vaso escolhido. Que coisa extraordinária. E o que Ananias faz? Ele obedece, ele vai lá, ele toca em Saulo e a primeira coisa que Ananias fala? Irmão Saulo. E chama Saulo de irmão, como assim, né? É assustador isso. Então eu queria pensar, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é quem é esse Paulo de Tarso. Já falei um pouco que o nome era Saulo, virou Paulo, o pequeno, mas Saulo, ele foi, todo mundo sabe aqui, frequenta escola dominical, sabe que Paulo foi educado aos pés do mestre Gamaliel, isso em Jerusalém. Só que pouca gente sabe que lá em
em Tarso, onde ele nasceu, tinha uma grande escola helenista. O que é isso? É uma escola que passava para todos os alunos os conceitos greco-romanos, todo aquele conhecimento filosófico e tudo mais. Paulo era um intelectual dessa área. Depois ele desce para Jerusalém e vai estudar aos pés de Gamaliel e passa a ser um extremo, exímio conhecedor da cultura judaica. Saulo tinha duas cidadanias, ele era um judeu, e se você olhar 2 Coríntios no finalzinho, ele vai dizer que ele era da tribo de Benjamim. Talvez por isso o nome dele seja Saulo, em homenagem ao grande homem da tribo de Benjamim, que é o rei Saul. Então, ele é da tribo de Benjamim, e ele fala lá, eu sou fariseu. E o que era o fariseu? Era um doutor, é um cara que conhecia profundamente a lei. E o fariseu, eu não sei se todo mundo sabe aqui, quem não sabe fica sabendo, e quem nunca teve curiosidade, eu aguço a curiosidade. Uma época, eu comecei a me perguntar, de que viviam esses fariseus? Porque os saduceus, quem estava ligado ao sacerdócio, a gente sabe de que eles viviam. Eles viviam das ofertas, do sustento. Mas e os fariseus que não eram sacerdotes? Eu me fiz essa pergunta. Se você nunca fez, eu dou a resposta logo, porque eu já fiz a pergunta. Eles viviam de dar aulas. Por isso eram chamados de rabi, de mestres. Eles tinham discípulos, seguidores. E Paulo é um rabi, ele é um mestre do judaísmo. Agora pensem comigo, Paulo tinha dupla cidadania, então ele era judeu de nascimento e era cidadão romano. A gente vê isso com muita clareza naquele episódio extraordinário de Paulo em Filipos, do carcereiro de Filipos. Lembram que teve, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí prenderam o Paulo, ele podia ter saído da prisão, ele fala, não vou sair daqui porque vocês têm que me pedir desculpas porque eu sou cidadão romano. Isso era muita folga. Paulo era uma pessoa muito diferente dos demais seguidores de Jesus. Jesus desenvolveu seu ministério na Galileia, num lugar muito simples e muito pobre. Vocês estão lembrados quem eram os primeiros discípulos? Pescadores, gente muito simples. E agora um intelectual está sofrendo as pressões de um evangelho que mexeu com a vida de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e todos aqueles discípulos. Esse evangelho está sacudindo Jerusalém e começa a aparecer e as pessoas confundirem o cristianismo com uma seita. Tanto que se você for olhar o livro de Atos, Paulo chama que é a seita do caminho. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a seita dos que são do caminho. Está até com letra maiúscula lá, porque era o título que se dava à seita dos primeiros cristãos. Aliás, cristão, na verdade, é um apelido, né, que nós recebemos. Então, acompanhem comigo, por favor, o raciocínio. Esse Paulo é diferente de todos os outros. Ele consegue cartas para perseguir esses cristãos. Então ele tem poder nas mãos e tem um extremo conhecimento. Isso é incrível você pensar na história de Paulo. Se você quiser saber isso com mais cuidado, você também sabe que o pastor, além de fazer o estudo de Romanos às quartas-feiras, ele está fazendo o estudo do segundo livro de Coríntios aos domingos, tanto de manhã quanto à noite. Vale a pena você acompanhar. E é lá no livro de Coríntios, que ele vai, 2 Coríntios, que ele vai falar de toda a história do sofrimento dele, de como é que ele sofreu açoites e toda a perseguição. E tudo isso está escrito aí no texto que nós lemos, em Atos capítulo 9. Porque Deus, dê uma olhada no texto, se Deus não fala para Ananias, eu vou mostrar para ele o que é que ele vai sofrer em nome do Evangelho. Mas eu queria que os irmãos pensassem na primeiro destaque que eu quero dar a esse texto, que é paralelo, é em Ananias e Paulo. Parece, Lucas descreve como se fosse um filme de Spielberg, ou um filme de Hollywood. Parece que ele muda a cena. Primeiro, dê uma olhada no texto, ele vai falar o que acontece com Paulo, que ele fica cego, e ele de repente pula para
ele vai dizer assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Enquanto Paulo está sofrendo toda aquela angústia lá de ser conduzido para a casa de Judas, Deus estava trabalhando. E esse é o primeiro destaque que eu quero fazer com os irmãos. Paulo não tinha nem ideia do que estava acontecendo, mas Deus estava trabalhando. Eu não tenho nem ideia do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, do buraco que você está atravessando, do vale que está atravessando, mas não tenha dúvida disso, o Antigo Testamento já mostra isso também. Deus não parou de trabalhar. Ele não deu corda e cruzou os braços. É fácil você ver isso no livro de Daniel, é fácil você ver isso na história dos grandes heróis da fé. E próprio Jesus falou isso, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o que nós temos na nossa vida é um fragmento de algo muito maior que Deus está fazendo. É por isso que lá na frente, Paulo aos Romanos vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e para os que amam a Deus. Olha que coisa interessante. Quando que ele começou a experimentar isso? Na conversão dele. Eu fico me colocando no lugar de Paulo, depois que Ananias ora, ele volta a ver e falou, quem mandou você vir aqui? Como é que foi isso? Para Lucas escrever, o Ananias teve que descrever o que aconteceu na oração. Então, a primeira coisa que eu queria destacar com você nessa noite, que isso é um consolo para mim, eu não entendo muita coisa que acontece, e eu não preciso entender de tudo para compreender que Deus não parou de trabalhar. Quem nunca experimentou isso? Basta ter um pinguinho de sensibilidade para perceber que às vezes você está indo numa direção, algo acontece de surpreendente, muda o esquema todo e anos depois, meses depois, você volta à memória o que está acontecendo, aí você fala, Deus estava cuidando de mim. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto e depois vejo o reflexo disso em toda a carta de Paulo aos Romanos é que Deus está trabalhando. A segunda coisa que eu vejo com muita clareza nesse episódio que eu estou compartilhando com vocês é que Deus trabalha aqui e além. Porque Deus estava trabalhando com Paulo, mas estava trabalhando também com Ananias. Não tem esse negócio de que Deus é exclusividade minha. Ele quer abençoar tanto a mim quanto o Osmar. Aquele pedido que foi compartilhado lá, 3 igrejas com o mesmo nome. Vocês acham que Deus vai escolher uma para abençoar? Ele vai abençoar todo mundo. Inclusive quem está intercedendo por eles lá. Então Deus trabalha, mas Deus trabalha aqui e trabalha além do que eu penso, além das coisas que eu imagino, além das minhas manipulações. Exemplo claro disso é a história de Ruth e Noemi. Noemi achava que tinha um jeito e perde marido, e perde filho, e perde outro filho, e perde outro filho, fica com nora e Deus prepara ela para fazer parte da linhagem de Davi. No final da história ela vê sentido naquilo, mas no começo ela pede até mudar o nome para Amarga. Agora eu sou Amarga. Deixei de ser risonha, deixei de ser Noemi e passei a ser Amarga. Por quê? Porque a ideia é que Deus trabalha só comigo, só aqui. A sociedade que nós estamos vivendo é assim. É a do exclusivismo. Eu oro e as coisas vão acontecer. Isso é uma bobagem. Eu oro e a história de Ananias para mim é pontual. Ele ora e Deus faz com que ele seja parceiro no ministério de Paulo. Toda vez que eu oro, eu me incomodo. E quando eu me incomodo, eu me movimento. Eu não apenas reajo, mas eu passo a agir. Lembra-se, oração, como é que termina? A palavra que termina com ação, sempre. Então não vem com essa história, estou orando por você e você não liga para a pessoa, tem que ligar. Fala, querida. Uhum. Está sofrendo, está doente, assim que Deus está trabalhando muitas vezes naquela
Romanos está em pé, e de Jó, Uhum. né? Isso tem na própria experiência de Jesus lá, e os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou o pai? Nenhum nem outro. Deixa que a obra de Deus se realize. Então não somos juízes para determinar se é por isso ou por aquilo. A gente quer sempre a lógica do ser e então. Se está acontecendo isso é porque aconteceu aquilo outro. A gente não sabe. Então Deus trabalha, mas Deus... Coloque na sua cabeça que Deus trabalha, mas coloque na cabeça que Deus trabalha aqui e além. É por isso que Paulo também vai escrever ao trabalho divino é além do que pedimos ou pensamos. Deus tinha um propósito muito maior, não apenas naquela intervenção à vida de Paulo, mas na própria preparação dele. Ninguém poderia escrever com tanta maestria o texto de Romanos na época de Paulo, a não ser ele. Eu não sei se vocês pararam para pensar que coisa extraordinária que é termos esse livro e tanta gente ser influenciada por ele, como Lutero, como o pastor falou aqui, como Santo Agostinho, de Hipona, e todos nós que paramos para ler, estudar um pouquinho a Bíblia, quando lemos o texto de Paulo em Romanos, a gente fica, que coisa extraordinária, como o cara chegou a essa conclusão. Mas sabe por que nós temos esse livro? Não sei se você já parou para pensar nisso. Nós temos esse livro que Paulo nunca chegou a Roma. Se Paulo tivesse pisado em Roma, ele continuaria pensando essas coisas, mas isso não chegaria aos nós. Ele não ia escrever. Ele só escreve esse tratado porque ele tem que justificar qual é a linha de raciocínio dele. Então, Deus trabalha e Deus trabalha aqui, Deus também trabalha além. Deus trabalha aqui e além. Mas na história de Ananias, eu vejo que Deus trabalha aqui, Deus trabalha além, mas Deus trabalha com quem se mostra disponível. Não é por acaso que Lucas narra a conversão de Saulo e depois ele diz, havia um discípulo em Damasco, com quem Deus contou para ir lá orar pelo que seria o apóstolo Paulo. Um discípulo dele. Discípulo é aluno. Discípulo é aluno e seguidor. Discípulo, aluno, seguidor do mestre, parceiro. É com isso que Deus conta. O evangelho só chegou aqui porque alguém se levantou de onde estava e falou, eu quero ser parceiro do Senhor nessa missão. Quem não sabe deveria começar a pesquisar a história dos grandes missionários. Quando embaixador do rei, eu tive que estudar a história de missionários. E um deles era Guilherme Carey, o pai das missões modernas. O que aconteceu com Guilherme Carey? As pessoas estavam reunidas, orando pelos povos não alcançados. O menino levanta, o jovem levanta e fala, eu acho que esse evangelho tem que ser espalhado pelo mundo inteiro. E o título do livro é inesquecível, é Jovem Sente-se, que foi a ordem que deram para ele. E isso me toca tanto porque o meu nome é o nome que nasceu da história de um missionário. Meu pai leu a história de Hudson Taylor e achou que eu não era Taylor, mas devia ser Hudson. E aí, meu nome surgiu daí. Então Deus trabalha aqui e além, mas Deus trabalha com quem se torna disponível. Para enxergar e para se colocar disponível, você tem que pensar que Deus não parou. Ora, como eu vou ser parceiro de alguém que está de braço cruzado? Aí eu carrego as coisas nas costas. E o pastor já falou isso daqui. Tem gente que faz as coisas como se Deus não existisse. E tem gente que cruza os braços e falou, faz aí Deus para mim. É uma parceria, ele falou isso aqui. Eu ouvi isso. É uma parceria em que você se dispõe a trabalhar com o Senhor e abençoar outras pessoas, ser canal de bênção para outras pessoas. Dá para pensar em exemplos bíblicos do Antigo Testamento para isso? Dá para pensar. Porque o próprio apóstolo Paulo vai usar a figura de Sara, vai usar a figura de Abraão, de gente que se colocou à disposição de Deus para fazer o que deveria ser feito. E ele deixa muito claro que a nação judaica nasce dessa disposição de obediência de Abraão
e de Sara. Deus trabalha aqui e além, Deus trabalha aqui e além com quem está disponível, e Deus trabalha aqui e além com quem está disponível e obedece. Porque tem gente que acredita que Deus trabalha. Tem gente que acredita que Deus trabalha aqui e além, por isso a gente ora por missões, ora pelas pessoas de Minas Gerais, ora por pessoas que estão aqui no tanque, em casa, tem gente ora por pessoas que estão no hospital. A gente acredita nisso, que Deus trabalha aqui e além. A gente também acredita que Deus trabalha com quem se dispõe. Tem gente que tem uma disposição tremenda para fazer e age mesmo. E age, às vezes, até atropelando os outros, porque, não, estou fazendo trabalho de Deus, mas Deus trabalha com quem se coloca à disposição para obedecer. Algumas vezes, a disposição é o silêncio, é calar. E para quem é agitado, essa é uma tortura. Mas pensem comigo na história do pai e do filho pródigo. Quantas pessoas chegaram no ouvido dele e falaram assim, eu sei, eu vi seu filho. Estava lá. Gastando com mulheres. Ou participei. Ele não mandou nenhum comissário atrás do filho. Porque qual era o papel dele naquele momento? Esperar. E às vezes é o momento mais doloroso que a gente tem que atravessar. Quando você está doente, qual é o nome que se dá para quem está doente? Ninguém para pensar que o nome é paciente. E haja paciência em alguns momentos. De comer comida de hospital. Aliás, dizem que é comer. Fala que é comida, né? Comer aquele negócio que dão no hospital. Quando você tem que tomar uma decisão, às vezes você precisa ficar sozinho, quieto. Eu continuo acreditando nisso. Que Deus trabalha aqui e além, que Deus trabalha com quem está disposto e que Deus trabalha com quem obedece. Sabe por que um dia desse eu estava pensando na rotina de cada domingo, ir para a classe, para a escola dominical e tal. Eu fiquei pensando, por que é que a gente faz isso sempre? Aí é curioso, eu fiquei pensando nisso, e de vez em quando eu recebo crianças no escritório. Nesse dia eu recebi 2 sobrinhos netos, e o pai meu sobrinho estava tenso, que falou, tio, fala para eles que tem que escovar o dente todo dia. Fala para eles que tem que pentear o cabelo. E eu não podia falar muito, porque foi a época que meu filho estava com o cabelo daquele tamanhão. Mas aí eles foram embora, foi uma delícia. E foi justamente naquela semana que eu estava pensando nisso. E algumas vezes eu acho que a gente vem para a igreja, vem para a escola dominical, para não deixar o dente apodrecer, para não deixar o cabelo desgrenhar para ter bicho, para cuidar da nossa vida e da nossa comunhão com Deus. Me assusta quando ouço dizer que em algumas igrejas está acabando a escola bíblica dominical. Que basta você ir para o culto, ouvir alguém que leu a Bíblia, pensa-se assim, leu a Bíblia, fez a sua interpretação e é a verdade absoluta. O que eu estou dizendo para os irmãos é reflexão minha. Você deveria abrir a sua Bíblia, reler esse texto e falar, isso tem sentido, isso não tem sentido. E o princípio da escola bíblica dominical é esse. Isso faz sentido, isso não faz sentido, ou isso faz tanto sentido para mim. A gente faz isso porque acredita que assim estamos obedecendo a Deus. Porque o que Jesus falou? Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Elas testificam de mim. Que história é essa de cristão muito temente a Deus que não estuda a Bíblia?
não tem estímulo ao estudo da palavra. Na hora que eu não dou estímulo ao estudo da palavra, eu faço com isso daqui o que eu bem entendo. E o mais lindo disso daqui é que é texto. Que esse texto serviu para o meu avô. Eu gosto de pensar nisso. E ele é parâmetro para a Dot. Se ela tiver uma experiência extraordinária, a experiência extraordinária que ela tenha, se for com Deus, nunca pode contradizer o que está revelado aqui. Vocês percebem qual é a importância do texto bíblico? Ele também nos... Toda vez que eu penso que eu tenho que estudar a Bíblia, eu penso que Deus está me elogiando, me chamando de capaz, de inteligente, de pessoa que pensa, de pessoa que tem vontade, de pessoa que tem poder de reflexão. Fala, por favor. Quem faz poesia, então... Porque, olha só, o mesmo texto, fala uma coisa para o Espírito Santo vai tocar aquilo que eu preciso, vai tocar o que você precisa. E mais outra coisa também. Eu acho que a riqueza de Paulo é tão grande, que essa Bíblia era atual quando seu avô conhece. E é atualíssima para a nossa vida, nossa, né? Ela se torna atual, ela abrange tudo. Então, é uma riqueza início. Exatamente. Tesouro mesmo, né? E é esse tesouro que a gente tem à disposição. Está acessível a todo mundo. E não dá para você falar, tem dificuldade de ler. Hoje você ouve. Eu falo isso na classe, né? Você está com dificuldade, você tem um fone de ouvido, uma Bíblia falada lá, que você aperta o play e você fica ouvindo o texto. Então, não há, na nossa sociedade, não há desculpas. E nós estamos, eu precisava falar isso daqui, nós estamos com uma oportunidade de ouro, que é ter o pastor Novaes aqui conosco, toda semana, abrindo o texto e clareando esse texto para a gente. Eu vou dizer para vocês com sinceridade, eu não tive isso no seminário. Não sei se o Jorge teve isso. A gente não tem, a gente tem uma ideia panorâmica do texto. E cabe a nós, estudantes, mergulharmos no texto. Então a gente está com esse tesouro na mão e não dá valor a isso. Eu não consigo entender como isso pode acontecer. Nós estamos estudando 2 livros escritos por Paulo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é a defesa do apostolado dele. Eu estou anotando aquilo porque é uma beleza o que a gente tem. E a gente deixa escapar uma oportunidade quando na realidade Deus está trabalhando e a gente não está nem percebendo que Ele está trabalhando em nós, em algumas vezes, apesar de nós, e sempre através de nós. Vocês percebem isso? Que Deus está trabalhando, é o que Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Mas isso é uma linha de raciocínio que ele vai desenvolver até chegar lá. Mas a gente sabe pedaços e se acomoda com isso. Então eu precisava interromper para os irmãos pensarem junto comigo nessa grande oportunidade que nós estamos tendo. Deus preparou esse homem chamado Paulo para influenciar toda uma geração. Preparou ele intelectual e espiritualmente para que ele deixasse esse tesouro ao acesso de todos nós. E não deu a ele soluções para todos os problemas dele. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ele vai falar lá em Coríntios, ele vai falar na segunda carta de Coríntios, que Deus deu para ele o espinho e não tirou. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo orava e até aconteceu com o Eutico lá, o moleque voltou à vida. E Deus fala não para ele na questão do espinho na carne dele. Já ninguém parou para pensar? Então devia parar para pensar que Deus fala não para ele, mas como é que a gente sabe? E por que Deus não faz isso? Para nós lermos lá que a graça dele basta. Basta para Paulo,
Basta para nós. Então guarda isso nessa noite. Deus trabalha aqui e além. Deus trabalha aqui e além com quem se dispõe, porque se você não se dispuser, Deus vai fazer a obra dele. Se não faz com você, vai fazer através de outros. Deus trabalha aqui, Deus trabalha além, Deus trabalha com quem se dispõe e obedece. Porque tem gente que está aí em nome de Deus e não é Deus. A gente tem as Escrituras para deixar muito claro para todos nós quem é esse Senhor nosso. Então eu queria que você agora pensasse comigo que o que nós temos é resultado já do amor, da graça, da misericórdia de Deus, e o que nós estamos vivendo aqui na igreja nesse período é um momento dadivoso. Eu queria desafiar você a orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, nos ofertando de termos bem ao alcance de nossas vozes, dos nossos ouvidos, um dos maiores pregadores que nós temos na nossa denominação, se não o maior. Um servo de Deus que abre a Bíblia, lê e a gente consegue entender e dá até para a gente questionar algumas coisas diretamente com ele. Eu queria que você conseguisse enxergar alguma coisa boa no que a gente está vivendo aqui. E mais do que isso, eu queria que você começasse a enxergar o que Deus está fazendo com você, em você. Quando eu e você começarmos a enxergar o que Deus está fazendo em nós, a gente vai entender muito mais fácil que Deus é por nós. E as coisas pequenas vão ser, na verdade, trampolins para a gente dar saltos um pouco maiores. Baixa a sua cabeça e ore, por favor, ore comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu de presente esse tempo aqui. Nós queremos te agradecer porque temos acesso direto à tua palavra. Nós queremos também te agradecer pela instrumentalidade do pastor Novaes, a habilidade, o conhecimento e a facilidade de comunicação que tu deste a ele. Queremos te agradecer por isso. Te agradecemos também pelo pessoal de imagem, de som, que faz com que recuperemos o tempo, muitas vezes perdido, de estarmos aqui e consigamos ouvir novamente o que deixamos para trás. Queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer pela estrutura da nossa igreja, por nossa igreja estar engajada em missões e na denominação. Queremos te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, que é um presente teu para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A gente olha para essas coisas e a gente só pode conseguir enxergar a tua graça e o teu amor por nós. Muito obrigado. Nós queremos colocar mais uma vez diante de ti os pedidos que foram feitos aqui. É óbvio que nós precisamos e nós só suportaremos esse mundo se estivermos ligados inteiramente ao Senhor. Mas nós queremos estar não apenas atentos, dispostos, mas queremos também estar obedientes à tua palavra, à tua voz. Muito obrigado. Muito obrigado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.